Vamos ouvir o Silas Malafaia com muito, né? Fala coisa mandada. Fala besteira, vai. Abençoado do Brasil, só pode ser piada essa fala de Temer, um constitucionalista como ele é. Então, vamos ouvir a fala do Temer e depois eu vou comentar. Vamos lá? Evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim. Peraí, deixa eu falar uma coisa aqui, ô seu sujeira. Tira o nome do Executivo da sua boca. Você não tem moral, você é indecente. Vocês viram que ele falou executivo baixinho, né? Vocês viram que ele falou executivo quase imperceptível. Né? Toma vergonha na cara. Tenta falar com o Lula. Vai dar pra tentar conversar com o Lula. Pra você ver se você consegue conversar com o Lula. Toma vergonha na cara. Você quer falar no nome do judiciário que você tem amigos como o Gilmar, como o Alexandre de Moraes? Beleza, mas tem vergonha na cara. Não cita o nome do governo federal, não, rapaz. Quem você pensa que é? Se você tivesse alguma dignidade, você não estaria sequer dando entrevista. Você é golpista do pior tipo, cara. Você botou a gente nessa sacanagem. Vai citar o nome, olha, isso me dá, rapaz do céu. Vamos lá, vampirão trouxa. O Tribunal Federal, com o Executivo, numa espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com esta denominação de PL da dosimetria, né? Portanto, de uma nova dosagem das penas, né? Acho que pode produzir um resultado muito positivo. Não acredito. Quer dizer que tem que ter o acordo do STF e o acordo do Executivo para uma anistia, um pacto da anistia e a Constituição, senhor constitucionalista, jogada na lata do lixo? Então vamos lá. E tem outra coisa aí, terrível. É o PL da dosimetria, nova dosagem de penas. Um constitucionalista falando uma asneira dessa? Dosagem de pena pertence ao Supremo Tribunal Federal e não ao Congresso. Se eles cometeram algum erro como cometeram, eles que reduzam as penas. E aí o senhor, um constitucionalista... Mas vocês percebem que o trouxa, ele se contradiz. Vocês percebem que ele se contradiz? Por quê? Olha o que ele diz aí. Se eles cometeram algum erro, eles reduzem a pena. Ora, então ele está reconhecendo o crime. O Malafaia reconhece os crimes, é isso? Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Vamos voltar. Fala, Mala. Fala. Explica direitinho essa história aí. Que eu acho que você reconheceu os crimes, viu? Vamos lá. É o PL da dosimetria. Nova dosagem de penas. Um constitucionalista falando uma asneira dessa? Dosagem de pena pertence ao Supremo Tribunal Federal e não ao Congresso. Se eles cometeram algum erro como cometeram, eles que reduzam as penas. E aí o senhor, um constitucionalista, vem falar uma asneira dessa. O artigo 48, inciso 8, diz que é competência exclusiva do Congresso Nacional a anistia. O Congresso Nacional não tem que pedir autorização nem ao Executivo, nem acordar com o Executivo ou com o Judiciário. A única coisa que o STF pode fazer é declarar inconstitucionalidade baseada na Constituição. Isso é, o artigo 5º, inciso 43, diz para quem não pode dar anistia: terrorista, torturadores, sequestradores, traficantes, crimes hediondos. Essas pessoas todas que foram condenadas... Muitas anistias no Brasil. Opa! Mente ele esquecer. O Malafaia, ele se acha malandro, né? O Malafaia se acha malandro. Ele cita todo mundo que não pode ter anistia. Ele só esquece de citar que golpista também não pode ter anistia. Vamos lembrar ele? Vamos fazer o seguinte: como a gente não está aqui para brincadeira, vamos lembrar o Malafaia, quem também não pode ter anistia. Fala, Mala, como é mesmo aí? Explica direitinho pra gente, que o Flávio Dino vai explicar pra você quem também não pode ter anistia. Vamos lá? O artigo 5º, inciso 43, diz para quem não pode dar anistia: terrorista, torturadores, sequestradores, traficantes, crimes hediondos. Essas pessoas todas que foram condenadas... Muitas anistias no Brasil, certas ou não nos cabe esse juízo. Nós não somos um tribunal da história, nós somos o tribunal do direito positivo aos fatos concretos existentes. Mas é certo que jamais houve anistia feita em proveito dos altos escalões do poder. Nunca. Nunca a anistia se prestou a uma espécie de autoanistia de quem exercia o poder dominante. E o nosso
plenário já teve a oportunidade de se pronunciar sobre isso, quanto ao descabimento de anistia. E faço essas observações para nós compreendermos os tipos penais que nós estamos tratando, inclusive por deferência aos outros poderes do Estado. A DPF 964. Leio o trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Trata-se, portanto, de uma limitação constitucional implícita, assim como é uma limitação constitucional implícita a concessão de indulto contra crimes atentatórios ao Estado democrático. Voto do ministro Alexandre. Voto do ministro Gilmar, analisando indulto, igual, nesse caso, a anistia, ato de soberania de clemência. Ministro Gilmar, nesse julgamento recentíssimo do plenário, no contexto de uma campanha errática de deslegitimação dos poderes constitucionais, é descabida a concessão de indulto. Ministro Luiz Fux, eminente colega de bancada, abro aspas, crime contra o Estado democrático de direito é um crime político e impassível de anistia, porquanto o Estado democrático de direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. Nessa farsa de pseudogol. Desculpa, é ou não é sensacional o ministro Flávio Dino lembrando que o Fux já tinha dito que não há anistia para golpista sem vergonha. Não há anistia, tá certo? Então a gente traz essa fala do Flávio Dino desmoralizando esse sujeito aí, ó. Esse cara de pau. Fala, cara de pau. Termina de falar, vai. Portanto, o STF não pode declarar inconstitucionalidade. STF, executivo, se meter na competência do Congresso Nacional, isso é uma vergonha. Rasgam a Constituição a seu bel prazer por interesses vergonhosos para satisfazer a vaidade de meia dúzia de ministros do STF. Isso é uma vergonha. Vocês viram aí que o homem estava zangado. O homem estava zangado, tá certo? Mas você vê que é facilmente, né? Você consegue desmenti-lo muito facilmente. Você consegue desmenti-lo muito facilmente.